Olá, pessoal. Eu sou a Sandra, eu trabalho na unidade de Watson IoT e eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês nesse vídeo uma oferta do novo serviço, que é um add-on no Connection Services, em complemento aí ao processo de capacitação que o Speed fez ao longo desses últimos meses. Então, é um serviço recém-lançado e eu vou mostrar para vocês como que ele trabalha, como que ele funciona, né? A nossa agenda, basicamente, então, eu vou dar uma visão geral do que é o Analytics Service, em complemento aí ao nosso Connection Services, né? Que o Speed já apresentou para vocês aí nos módulos anteriores, como que ele se integra ao Connection Services. Vou entrar numa pequena demonstração, vou fazer uma pequena demo do serviço instanciado na plataforma. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de como a gente se engajar o nosso cliente nesse processo aí de analytics, que é onde de fato a gente vai trazer o valor de uso da nossa plataforma, tá? E por último, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso portfólio. A gente teve algumas mudanças no sentido de nomenclatura de algumas soluções, então eu vou só dar uma colinha aqui dos novos nomes, tá? Da nova nomenclatura. Bom, esse desenho eu acho que vocês já conhecem, né? Dos módulos anteriores que o Speed apresentou para vocês. A gente também, como eu comentei, teve... Desculpa, a gente teve um nome, né? A gente teve um nome renomeado, então o que antes era chamado de IoT Connection Services, na verdade a gente tinha o IoT Connection Services e a gente tinha de fato o serviço de conectividade lá no IBM Cloud, que a gente chama de Watson IoT Platform. Por questões aí de simplificação, para a gente facilitar a nomenclatura, na verdade, esses dois aqui agora se chamam Watson IoT Platform, tá? Então, virou um produto único, virou uma coisa só, tá? Então, o IoT CS hoje se chama Watson IoT Platform, tá? Independente da instância, produção ou não produção, tá? Então, isso aqui vocês já conhecem, né? Que o Speed já apresentou para vocês nos módulos anteriores. Basicamente, o Watson IoT Platform, que é o serviço onde eu vou conectar aqui o meu mundo físico. Depois eu entro no meu ciclo de vida dos meus dados, aonde eu passo por um processo de captura dos meus dados, já uma primeira camada de persistência num banco de dados NoSQL, né? A camada de registro, que o Speed também já tinha explicado para vocês, né? Que é basicamente a camada onde os meus devices recebem um endereço na plataforma, um endereço único, exclusivo na plataforma, e com todos os seus metadados, inclusive. E aí eu passo pela parte mais importante, que é isso aqui vai me habilitar a camada de Analytics, que é a fase de persistência desses dados numa camada de banco de dados no formato warehousing, né, dados já com algum tipo de transformação envolvida, e a última camada aqui, que é a camada de archiving de Object Store, tá? Então, basicamente, a gente tem uma única solução, chamado Watson IoT Platform, onde o Watson IoT Platform incorpora hoje obrigatoriamente o Connection Services e, opcionalmente, o serviço de Analytics, como um add-on, ou o serviço de blockchain, que a gente pode, numa outra oportunidade, também apresentar para vocês, tá? Hoje, basicamente, então, a gente vai falar sobre esse serviço. Então, ele não é vendido separadamente, tá? Obrigatoriamente, você tem que ter uma assinatura na plataforma para a gente conseguir habilitar as funcionalidades de Analytics, tá? Isso tudo roda como uma fundação, né, como uma camada inicial, para aí sim a gente evoluir e habilitar as minhas
as minhas ou própria da IBM, outras soluções, tá? Bom, então, numa visão geral, vamos começar aqui dando uma visão geral sobre a jornada, né? Então, é uma jornada que a maioria de soluções de internet das coisas, elas são desenvolvidas considerando essas 4 etapas, obrigatoriamente, começando pela etapa inicial, que é aonde eu vou conhecer o meu mundo físico, eu vou... muitas vezes nessa etapa eu tenho que fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de investimento no mundo físico para eu conseguir habilitar a coleta desses dados, tá? Aí sim, com os meus dados coletados, né, com os meus devices conectados e disponíveis, eu já consigo começar a fazer algumas análises de padrão, eu já consigo encontrar algum tipo de padrão e ter algum tipo de insight. Basicamente, essas 2 primeiras etapas são etapas que vão me mostrar o que está acontecendo hoje, né? Então, como que o meu ativo físico se comporta atualmente. Então, ele traz aqui para a gente dados em tempo real do comportamento daquele dispositivo ou daquele equipamento, tá? As 2 próximas etapas, que são as etapas que de fato vão me trazer maior valor para o meu negócio, são as etapas que vão me antecipar o que vai acontecer, né? Então, é uma maneira, vamos dizer assim, moderna, né? Uma maneira atual da gente, baseado no que está acontecendo com o mundo físico, definir as minhas KPIs, né? Então, basicamente com os dados entendidos, né? Com os dados visualizados, eu posso aplicar funções, eu posso aplicar modelos, para aí sim eu conseguir predizer, né? Como o mundo físico ele vai se comportar com base nesses dados coletados, tá? E por último, que aí sim a gente entra complementando com soluções, né? Com outras soluções. Então, aonde que se posiciona, né, os módulos aqui? Basicamente, esse aqui é o que vocês já conhecem, né? O Connection Services, o WhatsApp Platform, onde você já visualiza e já consegue tirar algum tipo de insight do seu equipamento, dos seus equipamentos. Aí sim, o serviço Analytics já vai te habilitar o uso de alguns modelos, o uso de funções, o uso já de uma inteligência maior, tá? E aí, no caso do cognitivo, onde a gente onde nessa etapa a gente considera que já o uso de tecnologias de reconhecimento de linguagem natural, de machine learning, reconhecimentos a gente chama de visual insights, né? Acoustic insights, ou seja, capacidades cognitivas, né? Que também vão me ajudar a complementar a minha solução, tá? Então, o nosso Analytics Service que a gente vai conversar hoje, ele basicamente aborda essas 3 primeiras etapas aqui, tá? Junto com o nosso Connection Services que a gente já conhecia, tá? Bom, basicamente, o que é importante, antes da gente entrar de fato aqui na parte técnica, só como introdução, né? Falar um pouquinho quem é o principal usuário do Analytics Service, né? Quem é o principal consumidor desse serviço, né? Então, a gente chama de Technical Line of Business, né? Um analista de TI, um arquiteto de TI, uma pessoa com perfil mais técnico, não necessariamente um cientista de dados, não precisa ser necessariamente um cientista de dados, mas que seja alguém que tenha algum tipo de conhecimento da parte técnica no que se relaciona à parte de conectividade, os dados enviados, como eles se correlacionam, né? Então, o analista de TI, ele é o principal usuário e é ele quem vai configurar a plataforma
para habilitar as funções de Analytics, seja as funções internas, que já vêm embutidas na plataforma, ou seja, funções customizadas, né? Quando a gente está falando em funções customizadas, geralmente a gente está falando já de cálculos mais complexos, de análises mais avançadas. Nesse caso, é possível, a gente vai ver um pouco mais para frente, é possível a gente estender a plataforma e aí sim, para esse processo de customização, de criação dessa extensão, a gente geralmente adiciona um papel aqui de cientista de dados para dar suporte nessa customização aí de cálculos mais complexos, para a gente construir esses cálculos. E aí, conforme esses cálculos construídos, a ideia é publicar essas novas funções customizadas dentro do Analytics Services, dentro da própria plataforma, e aí sim o nosso analista técnico aqui, ele vai poder fazer uso através da configuração e aplicar essas novas funções aí em diferentes equipamentos, tá? O meu analista de negócio, né, o meu Product Manager ou o meu Business Owner, ele é um papel mega importante, primeiro porque é ele quem vai direcionar e definir a minha necessidade, ele vai definir os meus objetivos e ele não deixa de ser um consumidor dos insights que vão ser gerados a partir dessa análise desses dados, tá? E a minha área de operação também é um principal papel aqui, porque ele também vai se beneficiar com o consumo do resultado dessas análises, tá? Bom, basicamente, aqui a gente tem uma visão bem alto nível, né, um desenho bem alto nível de como funciona o Analytics Services, né, e como que ele se integra à plataforma que vocês já conhecem, tá? Quais são os principais componentes aqui da minha plataforma, tá? Então, essa parte inicial onde basicamente vocês já aprenderam, que é onde eu começo a registrar o meu equipamento, registrar o meu ativo físico, tá? E aqui, nos últimos módulos que o Expedito apresentou para vocês, ele fala de interface lógica, né? Esse aqui é um conceito super importante, né? E a gente vai ouvir cada vez mais o conceito de interface lógica no contexto aí de gêmeo digital, de digitalização do mundo físico, né? Basicamente, os meus dados, os meus equipamentos, eles são representados através das minhas interfaces lógicas, né? Que no primeiro momento a gente pode ter um para um, né? Uma interface física está associada a uma interface lógica, ou vocês acho que já viram também nos módulos anteriores, em que a gente pode ter uma interface, um ou mais interfaces físicas agregadas numa única interface lógica. Então, aqui, nesse processo, eu já posso ter uma primeira transformação do mundo físico para o mundo lógico, tá? Para a representação digital aí do meu equipamento, tá? Bom, com essa interface lógica, ela já está persistida na minha camada Analytics, lá no meu Data Warehouse, no meu banco de dados, tá? Ela já está registrada lá no meu banco de dados. E a proposta agora é a gente conhecer esses dados que estão entrando aqui na minha base, e aí eu tenho dois caminhos. Primeiro é avaliar o catálogo de funções disponíveis para serem aplicadas em cima desses dados, tá? E de acordo com a função selecionada, o técnico ele vai configurar, ele tem uma interface para ele configurar essa função, onde o processo de configuração é muito simples, ele vai configurar os dados de entrada, ou seja, os parâmetros de entrada para essa função, e ele vai configurar a nomenclatura, né, o nome que vai aparecer como saída de execução daquela função, tá? Então, no meu catálogo nativo do Analytics Service,
eu tenho funções de limpeza de dados, funções de cálculos diversos, né, de agregação, de média, score. Eu tenho alertas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa parte de alertas também. Enfim, eu já tenho um conjunto de funções de complexidade simples, tá? E aí eu tenho, sim, um segundo caminho, uma segunda opção, que é eu adicionar nesse catálogo funções próprias, customizadas geralmente por um perfil aqui com um skill mais específico, né? Que pode ser um cientista de dados, aonde ele vai configurar, onde ele vai criar essas funções, e aí ele registra essas funções e elas ficam disponíveis em conjunto com as funções já nativas da minha plataforma, para o meu analista técnico também configurar e aplicar dentro e aplicar nos meus equipamentos, tá? O resultado de execução tanto das funções customizadas quanto das funções, vamos chamar assim, de simples, ele é retroalimentado, ou seja, ele é armazenado na minha plataforma, tá? No meu banco de dados aqui no meu warehouse, tá? Então, o meu dado lógico, ele entra, ele é transformado e ele vira uma métrica calculada ou uma métrica derivada, tá? E aí eu tenho diferentes possibilidades de consumo dessa informação. Eu posso passar a consumir essa informação desde uma aplicação simples, como um Cognos, um dashboard, tá? Eu posso integrar essa informação dentro de uma solução de análise prescritiva ou nas minhas soluções já existentes aqui. Então, de acordo com a minha necessidade, ou eu posso consumir e apresentar essa informação numa aplicação ou num portal construído aí pela própria empresa, de acordo com a necessidade de cada cliente, tá? Então, o que mais? Bom, um último ponto também é com relação à execução dessas funções. Então, o processo de cálculo e geração desse output dessas funções, ele é um processo assíncrono, ou seja, ele é um processo batch, que roda aí de X em X tempo, tá? Por default, se não me engano, ele roda uma vez por dia, mas isso pode ser customizado para rodar a cada X tempo, tá? A cada vez que ele executa, ele persiste a métrica dentro do próprio esquema lá do meu Data Warehouse, tá? Bom, seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os principais conceitos, tá? Então, são alguns conceitos importantes para a gente entender que envolve essa parte aqui de Analytics, tá? Primeiro, então, a gente já falou sobre a questão da representação digital, né? Basicamente, ele usa a palavra entidade e ele usa a palavra tipo de entidade, tá? O tipo de entidade nada mais é do que a interface lógica, né? Então, aquela interface lógica que a gente configurou lá atrás, né, no módulo que o Speed apresentou para vocês, ela vira aqui, né, ela é chamada aqui de um tipo de entidade, tá? Basicamente, ela, se for 1 para 1, ela está representando aqui um device type, né, um tipo de device, tá? Depois eu tenho, de fato, as entidades, que são os meus devices, que eu já registrei lá na minha plataforma, tá? Então, os meus devices, então, eu posso ter os meus equipamentos, né? Então, eu posso ter um tipo de equipamento e eu tenho as instâncias desse equipamento, tá? Que são os meus devices. Os meus devices aqui a gente chama de entidades, eles são monitorados por métricas, né? Então, a métrica é aquilo que a gente já viu também, a temperatura, o peso, umidade. Então, são os valores que os meus sensores capturam, tá?
E aqui eu tenho uma informação a mais, que cada entidade, ou seja, cada dispositivo, tem os seus metadados, né? Que é aquilo que eu também cadastrei na hora de eu registrar o meu device. Na hora que eu registro o meu device, logo na tela inicial, ele pede para eu incluir ali, olha, qual o modelo daquele device, qual a localização, qual o fabricante. Isso tudo é chamado aqui como, isso fica representado aqui como dimensões. Tá? Eu também posso adicionar algum tipo de inteligência aqui nessas dimensões. Tá? Eu posso efetuar cálculos em cima dessas dimensões. Que mais? Bom, a parte de entidade, então, eu acho que é isso. A gente está falando aqui, é importante a gente entender que a gente está tratando aqui da interface lógica e não da interface física lá do meu IoT Platform. A interface física, ela é persistida, inclusive, lá no Cloudant, né? O dado físico, o primeiro valor que chega na minha plataforma é persistido lá no Cloudant, lá no meu na minha base NoSQL, tá? E na hora que eu transformo isso para minha interface lógica, aí sim eu tenho um esquema, eu tenho uma tabela onde esse valor, que já pode ter sofrido alguma transformação ou não, fica persistido lá no meu DB2, tá? Bom, eu tenho agora então um outro conceito importante, diria que aqui é o coração do Adyon aí de Analytics, que são as funções, que é basicamente o processamento, né, dos cálculos que vão gerar aí as minhas métricas, as minhas KPIs, tá? Então, as funções são responsáveis em processar, em calcular, em efetuar cálculos sobre as minhas entidades, tá? Então, basicamente as funções, elas são armazenadas no catálogo, dentro do Analytics Services, tem um registro, cada função tem o seu endereço, tem o seu registro, e function set nada mais é do que um conjunto de funções que aí a gente vai ver depois pela interface que a gente pode habilitar ou desabilitar a execução dessas funções, tá? São funções aí de complexidade simples. O resultado da execução dessas funções são armazenados dentro do próprio Data Lake, dentro do próprio Data Warehousing, dentro do esquema, como uma métrica derivada, tá? Que mais? Bom, como eu já tinha comentado, então, a execução dessas funções, elas são rodadas de forma assíncrona, né? A gente pode reconfigurar a frequência dessa execução e depois a gente vai ver melhor na demonstração, mas eu tenho aqui um exemplo de como, de forma muito simples, o analista aí, o analista de TI, o analista de dados, pode habilitar a execução de uma função, tá? Basicamente, lá no Connection Services, no serviço, na tab Explore, ele vai escolher o device, o tipo do device, né? Que aqui a gente chama de tipo de entidade. Ele vai selecionar a opção Data e ele vai criar uma nova função, tá? Ele vai selecionar qual a função que ele vai efetuar o cálculo. Então, ele vai ter uma lista de funções disponíveis, tá? Funções matemáticas. Aqui nessa mesma lista de funções disponíveis, que já vem no próprio serviço, aqui também vão estar listadas as novas funções customizadas, como eu vou comentar mais para frente, que é o mecanismo de você estender o repositório aqui de funções. Então, elas vão aparecer aqui nesse mesmo registro. Eu vou selecionar a função e eu tenho duas informações para configurar. Primeiro, qual é a entidade, né? Eu vou calcular em cima de qual dado. Depois, eu vou configurar a nomenclatura, como ela vai aparecer como output, como ela vai ser armazenada como métrica de output, de saída,
E por último, a gente vai ver também a questão da granularidade. Então, a métrica pode ser calculada e agregada de acordo com uma granularidade pré-definida, por dia, mês, hora. Então, isso aqui também a gente pode customizar, tá? E aí, a gente vai ver o resultado dessa execução dessa função do output na mesma interface onde a gente visualiza os meus dados que vieram lá da minha interface lógica, tá? E o function set? O function set é o mesmo conceito, só que a diferença é que o function set a gente adiciona ele através lá do painel, né? E ele já habilita um conjunto de funções, ele já disponibiliza um conjunto de funções que eu também configuro a granularidade de cálculo e conforme eu habilitar ou não a função, ela vai ser calculada, tá? Então, no próprio painel, também a gente consegue, depois de criada, habilitar ou desabilitar. Caso eu desabilite essa função, o resultado gravado anteriormente, o dataset que foi gravado anteriormente, ele também vai ser excluído lá do meu esquema, tá? E por último, eu tenho aqui, como eu já havia comentado, as minhas funções customizadas. Então, é um mecanismo que eu tenho de estender o meu catálogo com novas funções mais complexas e de acordo com a minha necessidade, tá? Aqui, como eu já havia comentado, a gente já demanda um perfil mais avançado, né? Então, aqui eu tenho que configurar um ambiente de desenvolvimento, né? Aqui, geralmente, já é um ambiente mais conhecido por um cientista de dados, um developer, tá? Onde ele é quem vai construir essa função. E aí sim, depois dessa função construída e testada e registrada, ela vai ficar em conjunto com aquelas outras que a gente já viu lá na minha interface para ser configurada e executada, tá? Então, basicamente, eu vou precisar, eu vou gerar um código, né? Eu vou construir essa função e eu preciso deixar esse código salvo. Então, a gente recomenda o uso de um repositório e aí ele pode fazer uso de um GitHub Private, um GitHub Enterprise, enfim, tá? Para a gente registrar essa nova função. Depois, a gente usa o que a gente chama de notebook, né? O conceito bastante conhecido e utilizado na comunidade aí de cientista de dados, né? A gente vai usar o Jupyter Notebook, né? Então, a plataforma já vem com o procedimento aí para a gente fazer um download e instalar esse ambiente aqui, né? O Jupyter Notebook, tá? Basicamente, ele é uma aplicação, né, que é muito utilizada aí na comunidade dos cientistas de dados, etc. É mais vantagem a gente usar, ao invés de uma ideia pura de código, o exemplo um Python, né? O Jupyter, na verdade, ele não é só um Python, né? Ele tem outros recursos, né? Eu posso adicionar numa mesma página web, né? Apesar de ele se parecer uma página web, ele também não é uma página web, né? Mas eu posso adicionar na mesma página web um texto, um dataset, uma imagem, né? Tudo isso no mesmo lugar, né? E aí ele tem alguns facilitadores, aí eu consigo rodar linha a linha e já vou vendo ali o resultado, tá? Então, depois desse ambiente configurado, eu já dentro do notebook, eu importo os meus módulos, né? Eu importo as minhas libraries necessárias, tá? E aí, dependendo do tipo de cálculo que você fizer, são os módulos que você vai precisar importar, tá? Eu tenho os módulos da minha plataforma, que a gente pode usar como módulos de ponto de partida, né? São alguns samples, alguns exemplos, né? Então, por exemplo, uma função que é bastante utilizada é a função de lookup, né? Então, a função de lookup, ela me ajuda a você, né? Você entra com código como parâmetro, ele vai buscar os dados
e volta o resultado dos parâmetros desse dado como item do meu lookup, né? Ele já vem com um exemplo de um lookup de uma query de company, né? De uma companhia, e aí eu posso registrar esse sample, né? Eu posso importar esse sample, eu posso utilizar ele como ponto de partida para eu fazer a minha função, tá? Bom, depois que eu importei, configurei o meu ambiente, eu vou desenvolver a minha função, eu vou testar a minha função para eu fazer o teste dentro do próprio notebook, né? O teste, vamos dizer assim, local. Eu não preciso necessariamente utilizar dados reais, né? Eu posso utilizar um device cadastrado com um simulador, né? O Speed acho que já mostrou também nos módulos anteriores, a gente criar dados através de simuladores. Ou eu posso, dentro do próprio notebook, criar um dataset aí para eu conseguir efetuar esse teste e validar aquela função, tá? E aí, depois daquela função construída, testada, bonitinha, eu vou registrar ela dentro do meu catálogo, né? Uma vez ela registrada, ela vai ganhar um endereço, né? Ela vai ser acessível através de um endereço, e aí ela pode ser configurada daquele mesmo mecanismo que a gente já viu em conjunto com as minhas funções simples. Então, ela vai aparecer aqui junto com as funções nativas da minha plataforma, tá? Que mais? Bom, a parte de função customizada, eu acho que era isso. A gente vem com, eu estou colocando aqui a parte de documentação, né? Então, a documentação desde a parte de setup, né? Para você fazer o setup do meu repositório lá do Git, depois eu fazer a instalação do Jupyter, né? Então, na hora que eu instalo o Jupyter e subo ele vai te habilitar esse serviço web aqui, e aí ele abre, se ele tiver local, ele vai abrir numa página no seu próprio web browser, tá? Ou eu posso fazer isso tudo dentro do próprio Watson Studio, tá? Bom, por último, ainda sobre essa parte dos conceitos, só para a gente finalizar, eu vou falar também, eu já falei um pouquinho sobre a parte de granularidade, né? Então, é super importante porque é um mecanismo que eu tenho de reduzir os meus dados e aí eu tirar algum tipo de métrica que vai me dar uma visualização mais precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho lá fluxo de entrada e fluxo de saída, né? E tenho os meus dados coletados, na hora que eu agrego isso, por exemplo, de forma diária, e aí eu consigo detectar muito mais fácil, no caso aqui, uma anormalidade, enfim. Ele já vem também com alguns grains, né, com algumas granularidades para apresentação e cálculo das minhas métricas, e eu posso criar novas granularidades, tá? Bom, e aí por último mesmo, agora acho que é o último mesmo, por último mesmo, eu tenho também disponível como uma função a criação de alertas, né? A gente já viu também uma outra possibilidade de configurar alertas dentro da plataforma, e aí, inclusive, depois eu vou tentar publicar para vocês, foi recém-lançado essa semana aqui a evolução do RTI, né, que era o mecanismo de configuração das rules, das regras na plataforma, né? Então a gente teve uma evolução aí, um monte de coisa nova na minha plataforma, e depois eu posso estar passando mais informações para vocês, tá? No caso aqui do meu Analytics, tudo que eu conseguir processar e rodar dentro do meu Analytics, por exemplo, essa parte de execução de função, né, para eu agregar o meu dado, etc., eu já vou com certeza de forma muito mais rápida e eficiente simplesmente apresentar esse dado. Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de cálculo fora da minha plataforma, podendo gerar
um problema de performance ali na minha camada de apresentação, tá? Camada de apresentação é só para a camada de apresentação, né? Todo o processamento é rodado aqui, né? Então, a ideia é a gente centralizar todo o processamento aqui dentro. Então, para essa parte de alerta, eu também posso criar uma função onde eu parametrizo uma regra para o meu alerta, tá? E aí ele tem um formato específico, onde eu configuro qual é a condição, né, o threshold, para disparar aquele alerta. Quando essa condição se torna verdadeira, essa mensagem ela é publicada num tópico, né, num tópico do que a gente chama de IBM Event Streams, né, nos módulos anteriores o Speed também já deve ter mostrado para vocês, que era o que a gente chamava antes de Message Hub, que é a mensageria lá da minha plataforma. O Message Hub, na verdade, ele foi renomeado, de renomear, né? Então, novo nome. É o IBM Event Streams. E aí o tópico ele é publicado e aí a gente pode consumir esse tópico através do meu Node-RED, né? Através de uma inteligência aqui no meu Node-RED e configurar uma ação, seja envio de e-mail, envio de SMS ou abertura de uma ordem de serviço, enfim, tá? Bom, agora eu vou rapidamente mostrar um pouco a carinha da interface, né? Eu tenho aqui, uma instância do Connected Services real aqui, mas eu vou mostrar uma instância de demonstração que a gente tem aqui, que é uma instância que já tem uma massa de dados maior, enfim. E aí a gente consegue visualizar esse protótipo aqui já para ter uma ideia mais real, tá? Bom, eu vou abrir ela aqui. Então, aqui é o que vocês já conhecem, né? Eu vou entrar no Connection Service. Eu tenho já o que eu já conheço, né? A parte de conectividade, né? Onde eu consigo acessar a minha plataforma, onde eu consigo registrar um device, eu consigo visualizar os meus devices, tá? Eu consigo já ver aquela primeira chegada da informação do meu equipamento aqui na minha plataforma. E aí, eu vou aqui onde interessa a gente, que é a parte de exploração. Basicamente, esse exemplo aqui que eu tenho são entidades relacionadas, são devices relacionados à parte de facilities, né? Então, eu tenho elevadores, escadas rolantes, etc. No meu exemplo aqui, eu vou mostrar essa parte de elevadores, tá? Então, aqui eu tenho um tipo de entidade que é basicamente o meu, se eu mapear o físico para o lógico de 1 para 1, é meu device type, né? Que aqui é a minha interface lógica. Eu tenho registrado 976 elevadores. Aqui que eu tinha comentado sobre as dimensões, no momento que eu registro o meu device, eu posso colocar metadados associados a esse device. Como eu já tinha comentado, eu posso depois adicionar funções utilizando essas informações, né? Eu posso agregar alguma informação por localização, enfim. Então, eu posso criar inteligência também usando não só os valores da entidade, como os valores da minha dimensão aqui, tá? Bom, então eu vou visualizar aqui as minhas entidades. Basicamente, eu tenho todos os meus devices, né? Então, essa aqui é a minha lista de devices. Eu tenho os meus metadados dos meus devices, como eu tinha comentado, tá? Então, a localização dele, o tipo desse device, enfim. Os últimos eventos gerados, o payload que chega nesse device, né? Então, isso aqui é o que vocês já conhecem lá da plataforma, tá? E aqui eu já consigo visualizar já um conjunto de métricas já relacionadas àquele device, tá? Isso aqui é tempo real. Então, isso aqui, o meu desenho ele está parado, porque eu estou mostrando um protótipo para vocês, mas isso aqui, ele é dinâmico, tá? Isso aqui, ele fica rodando em tempo real, tá?
Depois da parte de entidades, eu tenho de fato a parte de funções e onde eu tenho os dados. Então, aqui eu tenho todas as métricas que são extraídas do meu sensor, né, do meu equipamento, né? No meu caso aqui é um elevador, né? E aí eu tenho já também em tempo real uma visualização de informações sobre sobre esse dado que está sendo trazido lá para a minha plataforma, tá? Então, e aí se eu clicar aqui em cada dado, eu vou visualizar. Então, aqui é a carga do meu elevador, qual o pico de carga dele, né? Então, eu já consigo visualizando. Aqui eu posso reconfigurar o tempo, né? Se as últimas 24 horas ou não, enfim. Aqui eu tenho, o que mais? Aqui eu tenho uma métrica derivada, né? Então, aqui já é um resultado de uma métrica. Essa métrica, ela pode, tá vendo? Essa aqui é métrica derivada que eu tinha comentado. Então, eu já incluí uma função aqui e já tenho o resultado do cálculo dessa função que já vai ficar junto com meu dado real, né? Então, aqui, ó, eu habilito ou não as minhas funções, tá? Depois, eu posso adicionar uma nova métrica, como eu tinha comentado. Então, aqui eu vou ter disponível tanto as minhas funções já nativas do meu catálogo e eu posso ter as minhas funções customizadas que o meu cientista de dados ou o meu analista developer, enfim, construiu e registrou na minha plataforma, né? Então, depois que ele constrói, ele vai lá e registra na minha plataforma, tá? E aí eu adiciono a minha função. Como eu já tinha comentado, eu seleciono a granularidade da execução dessa função, e aí eu já tenho aqui o resultado dela já calculado em tempo real, mostrando essa métrica derivada, tá? Bom, de forma bem... Bom, o resto da plataforma eu acho que vocês já conhecem, né? Então, no caso do desenvolvimento, né? No caso da gente precisar construir uma função customizada, aí sim eu vou ter os dados que eu vou precisar para eu fazer uma conexão externa, seja através do meu Watson Studio. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha documentação. Eu posso ter então, eu já vou ter os dados necessários, os dados que eu vou precisar, na verdade, para a execução do meu notebook, tá? Então, aqui eu já tenho a configuração das credenciais, né? Esse aqui é só um exemplo que ele traz lá na documentação, né? Onde ele tem os parâmetros das minhas credenciais aqui, para eu conseguir acessar a plataforma aqui pelo meu notebook, que é o meu ambiente de desenvolvimento. Eu fazer a importação, né? Faço o import, a cada linha dessa aqui eu já vou executando. Eu faço o import dos meus módulos, das minhas bibliotecas necessárias aqui. E depois eu vou começar, eu já posso fazer algum tipo de discovery aqui, né? Algum tipo de análise, já trazendo o resultado desses dados, tá? Então, aqui eu criei um data lake aqui dentro, tá? Mas eu poderia usar dados de uma simulação, né? Eu criei esse data lake só para a gente conseguir fazer o teste local aqui, mas eu poderia, de novo, trazer um dado lá de um device simulado, tá? E aí ele traz documentado aqui toda a parte de exemplos, né? Ele traz alguns exemplos de como que eu executo e customizo as minhas funções, tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu posso ter, na minha função, basicamente, eu sempre vou ter o valor do input e o valor da minha saída, né? O parâmetro, ele pode ser um parâmetro, dois ou quantos parâmetros forem necessários, ou o parâmetro que é um conjunto de dados em formato de lista, tá?
tanto para o input quanto para o output, tá? Eu posso ter uma saída que é um formato de lista ou uma saída de um dado simples, tá? Então aqui ele traz todos os comandos que eu tenho que fazer para registrar uma nova função, e aí depois, basicamente, quando eu quiser criar a minha função, eu posso usar o sample que ele traz aqui como ponto de partida, tá? Para me ajudar nesse processo aí de criação, tá? Bom, tudo bem? Eu vou agora entrar na nossa continuidade aqui, que é a parte de engajamento da minha jornada. Bom, o engajamento da minha jornada, basicamente, ele vai me dizer por onde eu começo, né? Legal, já tenho os dados, já estou conectando e geralmente dá aquela síndrome de página em branco, e agora, né? Eu sei que eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer aqui muito legal e eu preciso de um ponto de partida, eu preciso de um processo, né? Quase que uma metodologia, quase que um processo para me ajudar a tirar alguma coisa aqui desses dados todos que eu vou começar a ouvir dos meus equipamentos, tá? A gente traz, na verdade, 4 etapas dessa minha jornada que o time IBM entendeu que são as principais macrofases, né, as principais macroetapas que vão me ajudar a trazer de forma iterativa e incremental, é lógico, né? Então, a ideia é a gente trabalhar sempre com conceitos aí de desenvolvimento incremental, vamos começar com MVP, vamos experimentar, e aí a gente passa por essas 4 etapas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas no próximo slide, nos próximos slides, mas assim, de forma resumida, basicamente, eu preciso obrigatoriamente engajar o meu Product Manager, né? Eu preciso engajar o meu negócio, né? Um dos meus business owners, os meus envolvidos, digamos assim, para a gente definir os meus objetivos de negócio, né? Então, no meu caso, meu exemplo aqui, olha, meu objetivo de negócio é permitir com que os gerentes de operação monitorem a produtividade utilizando dados reais dos meus equipamentos. Enfim, só um exemplo, tá? Depois, eu vou falar um pouquinho de novo nos próximos slides, mas a gente cai num processo já de explorar esse dado, entender o que está acontecendo ali e tomar uma decisão do que eu vou precisar desenvolver, do que eu vou precisar estender na minha plataforma, tá? E aí sim, o que eu estendi, o que eu criei de funções, eu vou fazer o deployment, ou seja, eu vou configurar isso para outros equipamentos. A vantagem de eu criar uma função nova, de eu ter a flexibilidade, digamos assim, de criar uma função nova e disponibilizar ela na plataforma, é que ela depois fica disponível para uso em diferentes tipos de equipamento. Nem sempre eu tenho todos os equipamentos com os mesmos, né, com as mesmas características, né? Então, essas são aqui as minhas 4 etapas, né? Então, de forma rápida, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Basicamente, essa parte inicial, né? Onde a gente precisa identificar os meus objetivos, identificar as minhas necessidades, eu preciso identificar qual o impacto, né? Então, eu costumo dizer, olha, a gente tem que começar pelo final, né? Então, eu preciso perguntar para o meu negócio qual é o seu problema, o que você precisa, o que você coleta hoje. Então, eu preciso tirar uma fotografia do que eu tenho de necessidade, né? De preferência, quantificar esse valor que essa solução ela vai trazer, até para a gente conseguir provar o benefício de uma automação, né, em cima de uma camada lógica aí do meu mundo físico, né, dos meus equipamentos. Então, se possível, quantificar esse valor, identificar as principais origens de dados, né?
Então, olha, eu vou trazer dados só de um equipamento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um equipamento que tem um sensor que mede o fluxo de entrada, e depois ele mede o fluxo de saída, depois ele mede o fluxo de descarte, depois ele tem alguma coisa para evaporação, mas não existe um sensor que calcula a evaporação, talvez eu utilize a informação da temperatura. Então, eu preciso tomar essas decisões aqui, do que eu vou buscar, do que eu vou monitorar. É importante a gente entender também o que eu tenho hoje, né? Se hoje, de repente, você tem algum processo manual, se hoje você tem algum tipo de medição ou inspeção manual. No meu exemplo aqui, o meu principal objetivo de negócio é descobrir de forma antecipada, né, vazamentos do meu equipamento antes de fato que eles causem aí um prejuízo maior, né, na questão do custo de manutenção, etc, tá? Desculpa. Então, eu tenho aqui um cálculo simples, né? O meu vazamento, o fluxo de entrada, o fluxo de saída tem que ser basicamente zero ou próximo do zero, tá? Nesse ponto aqui, eu posso utilizar algumas ferramentas, algumas técnicas, tá? Aqui a gente recomenda, e a gente tem feito já em outros clientes, a gente rodar, por exemplo, uma sessão de design thinking, onde eu posso, num período curto de tempo, dias ou 5 dias, engajar todos os interessados e todos os envolvidos, né, num único local físico, e eu aplicar técnicas, né, para eu conseguir extrair essas informações e definir essas informações, tá? Então, eu posso aplicar técnicas que a gente costuma utilizar nesses workshops, né, de design thinking, de desenho da minha jornada, entendimento da minha jornada, dessa jornada, quais são os gaps, entender a minha persona, né, o meu usuário impactado, a minha operação, né, conhecer o meu usuário, fazer um mapa de empatia, fazer um brainstorming de geração de ideias, enfim. Existe uma caixa de ferramentas que a metodologia, que o método Design Thinking traz para a gente, que pode me ajudar de forma muito rápida a eu construir esse meu inicial, né, essa minha visão inicial da minha solução. Nesse caso aqui, falando só de negócio, a gente não entrou no técnico aqui nessa etapa, tá? Bom, a minha segunda etapa aqui, a gente chama de etapa de discovery, né? O que é a etapa de discovery? Basicamente, eu vou definir uma amostra, né? Selecionar um equipamento, enfim, e eu vou já habilitar a leitura desses dados para minha plataforma, né? Para o Watson IoT Platform. Eu já posso começar a fazer uma exploração desses dados, tá? Utilizando o Watson Studio ou enfim, e eu já consigo tirar alguns insights, testar algumas hipóteses. No meu exemplo aqui, eu já vi, né, eu estou olhando aqui o meu fluxo de entrada e o meu fluxo de saída, que na verdade não é bem verdade que o fluxo de entrada menos o fluxo de saída é igual a zero. Eu estou vendo aqui algumas anormalidades aqui que eu já, teoricamente, deveria tomar alguma ação, né? Então, nessa etapa aqui, a ideia é a gente já começar uma discussão, já começar a definir tudo que eu preciso para trazer para a minha plataforma, né? E, de fato, trazer isso para a minha plataforma e já começar a enxergar esses dados e já te ajudar a gerar algum tipo de conclusão aí dessas análises, tá? No meu caso aqui, eu vi que, poxa, tem alguma anormalidade, deveria ser zero, mas não é zero, né? Então, o que eu fiz? Eu apliquei uma função que vai me agregar o valor, ele vai me sumarizar o valor do fluxo de entrada, do fluxo de saída por dia.
Então, eu já consigo ver episódios que aconteceram em diferentes dias aqui, que provavelmente foram episódios ou de vazamento, ou, e aí vem a discussão se a variável evaporação está envolvida, ou o fluxo de entrada está tendo algum delay para o fluxo de saída. Enfim, aí cada cenário aí vai gerar aí uma discussão, um discovery diferente, tá? Então, no meu exemplo aqui, né, onde eu estou falando da questão da identificação precoce, né, de casos de episódios de vazamento, eu também agreguei mais uma informação nas minhas análises, que é a minha evaporação. Já que eu não tenho a evaporação, o que eu tenho? Eu tenho a minha temperatura. Então, o que eu fiz aqui? Eu correlacionei a minha temperatura com os episódios de vazamento que eu tinha identificado no gráfico anterior, né? Que parece não ser tão significante, tá? Aí, enfim, depois dessa etapa, né, de entendimento, de análise, etc., eu vou chegar à conclusão de que, olha, realmente, essas análises todas que eu fiz aqui, eu vou empacotar isso dentro de uma função, né? Então, esse processo que eu fiz de agregar de forma diária, depois considerar, por exemplo, a evaporação, enfim, eu vou empacotar isso numa nova função, que eu vou chamar aqui de uma função de identificação de vazamento. E aí, o desenvolvedor, né, que no caso lá é o meu cientista de dados, que a gente já tinha comentado, ele vai customizar essa função lá no meu notebook e já vai deixar disponível os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. Ele vai testar também, desenvolver, registrar, ele vai testar, ele vai publicar isso lá no meu GitHub, no meu repositório, onde essa função vai ficar disponível. E aí, depois dessa função registrada, ela já vai estar disponível em conjunto com as outras lá no meu catálogo para o meu analista de TI, para o meu especialista, já fazer a configuração dessa função. E aí eu posso fazer a configuração dessa função, que é essa fase de deployment, para diferentes tipos ou modelos de equipamento, tá? Então, essa fase de deployment já a definição, né, a etapa de você instanciar essa nova função, tá? E aí eu vou definir os parâmetros de entrada, eu vou definir os thresholds, né? Então, e aí, com a execução, né, dessa nova função, o resultado dela, que é o nosso output, ele já está disponível lá na minha plataforma, tá? Bom, para a gente finalizar, já estamos na reta final aqui, eu só estou trazendo, aí vou deixar esse material como referência para vocês, alguns exemplos, né? Alguns exemplos de resultado, né? Dessa metodologia, digamos assim, desse processo, né? Primeiro a gente tem o caso da Cone, hoje já é um case, a Cone Elevadores já é um case IBM público, né? Onde o principal objetivo de negócio, né? A gente melhorar a questão do downtime, né? Priorizar a eficiência do processo de manutenção dos elevadores, né? E aí, e aí teve a questão do discovery, né? As condições, que tipo de informação, depois o desenvolvimento, né? Que é que ele considera aí o load, né? A carga de uso, e aí o deployment em si, tá? Depois tem um outro caso aqui da Sandvik, que também ela é um cliente aí público já, um grupo sueco aí de equipamentos para mineração, ferramentas, né? Então, pessoas que trabalham aí a vários metros de profundidade, e aí o principal objetivo é monitorar a produtividade, né, do uso desses equipamentos. Então, houve toda uma automação, digitalização de toda essa parte de equipamentos que ficam ali nos túneis de mineração, né? Onde toda a operação, a medição de performance,
ela é feita com base em dados reais e com base em analytics, né? Então, métricas de produtividade baseado em dados de equipamento. Na verdade, é uma mudança de mindset, é uma forma diferente da gente monitorar, né? Da gente calcular informações, né? E é um método mais efetivo, né? Que as empresas têm iniciado o uso aí, né? A gente calcular KPIs aí com base na digitalização, né, dos meus equipamentos, né? É o que a gente tinha comentado no conceito de gêmeo digital, etc. Tá? E aí um último exemplo aqui, que ele fala também de um cliente que fala sobre aspectos de vibração de um equipamento, né, onde eles tinham um processo bem manual de inspeção, e isso tudo foi automatizado na minha plataforma, tá? Lógico, a gente pode combinar dentro da plataforma o uso de bibliotecas, o uso de funcionalidades, no caso aqui, da minha solução de manutenção prescritiva, tá? Então, ela é bem flexível para a gente trazer inteligência externa também aqui, tá? Bom, e para finalizar, eu acho que só a questão da mensagem, né, que a gente já tinha comentado. Então, não basta só ter o dado, né? A gente precisa gerar valor para esse dado, né? A gente precisa trazer o valor para realmente gerar aí um benefício para o meu cliente, né? Bom, essa questão do design thinking e a gente empacotar essa fase inicial usando uma metodologia, usando um acelerador, eu acho que é super importante, né? A IBM ela tem uma oferta de serviços para rodar esse workshop de design thinking, para construir a primeira solução para o cliente, mas acho que a ideia a principal proposta, né, do nosso trabalho aqui, que tem sido feito aí com o Ronaldo, os próprios parceiros saberem rodar essas sessões, né, de design thinking, de MVP workshop, etc., com os seus clientes, para aí sim começar a trabalhar nessa jornada, né? A IBM pode dar um pontapé inicial, mas a ideia depois são os próprios parceiros já rodarem isso em conjunto com seus clientes, tá? E aí, por último, eu trago aqui um conjunto de links, né, com informações, com mais informações, documentação, etc. E por último, então, como eu tinha comentado, que estava lá na nossa agenda, é só um slide de atualização aqui, que traz os novos nomes, né, das soluções, das nossas ofertas. Basicamente, aqui embaixo, a gente está falando sobre a parte de Connection Service, Analytics Services, Blockchain Service, onde Connection Services, isso tudo aqui hoje, a gente chama de Watson IoT Platform, né, que é toda essa parte de serviços, né, esse conjunto de serviços aí, que vão basicamente ser o ponto de partida aí dessa jornada, tá? E aqui, na parte de cima, onde a gente já consegue também plugar diferentes e diversos produtos e soluções que a gente tem aqui para diferentes necessidades, né? Enterprise Asset Management, né? Que é basicamente um RP aí da manutenção, toda a parte de gerência de ativos, gerência de força de trabalho, material, compra, contrato, serviço. A gente fala hoje sobre Asset Performance Management, que nada mais é do que um complemento do Enterprise Asset Management, né, com o pacote aí de máximo, etc. Esse complemento ele vai trazer o suporte que eu preciso para tomar decisões em cima das minhas informações, dos meus ativos, né, modelos matemáticos, etc. Dentro do Asset Performance Management, eu tenho aquela aplicação de Analytics que faz toda a parte de análise preditiva, a parte de saúde do ativo, recomendações, procedimento de reparação. Depois eu tenho a parte de Worker Safety também, onde considera aqui a parte de wearables, sensores de ambiente,
a parte de segurança do trabalho, né? A parte de facilities aqui, que traz aplicação para monitorar e redução de energia, otimização de espaço, redução de custo de operação. Depois a parte de Quality Insights, que fala sobre, que traz solução aí para inspeção de automação visual, né? Inspeção visual automatizada, inspeção acústica, né? Aqui ele tem produtos aqui, Visual Insight, Acoustic Insights, Prescriptive Quality, enfim. Então, são diferentes produtos que estão empacotados nessas soluções, né? A parte de inventário, a parte de Watson Assistant, que a gente tem visto bastante aí, a questão de assistentes pessoais por voz, né? Que estão sendo incorporados por essa solução, ou seja, eu converso com o meu equipamento, né, através de linguagem natural, né, através de voz, né, isso cada vez mais sendo incorporados carros, hotéis, hospitais e também, principalmente, na indústria, né? E aí, por último, tem a parte de Continuous Engineer, que é a plataforma, que é a parte de portfólio que a gente tem com produtos voltados aí na governança do processo de desenvolvimento, né? De aplicações de engenharia de sistema, toda a parte de gestão de requisitos, modelos de design, testes, etc. Tá? Então, isso tudo aqui compõe o nosso portfólio, a parte toda de indústria, né? De soluções de indústria, etc. Bom, por último, não mais importante, só para lembrar que a gente hoje é líder, né? Então, a IBM hoje está como líder, então isso vale compartilhar com os nossos clientes, né? A gente tem orgulho de mostrar isso nas nossas apresentações, né? A nossa plataforma é a mais completa e eu acho importante a gente sempre ter essa lembrança aí, tá? Bom, eu acho que era isso. O que vocês precisarem, então, lá no começo da apresentação tem meu e-mail e o meu contato, e muito obrigada, um abraço para vocês.